E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma exploração. Vamos direto ao ponto hoje para encarar um dos maiores paradoxos que já passaram pela mente humana. Pensem bem, se o universo tem leis perfeitas, divinas e harmoniosas, por que tem tanta destruição, tanta coisa desabando ao nosso redor? Das catástrofes naturais aos conflitos humanos, parece que a crueldade do mundo não bate de jeito nenhum com a ideia de uma ordem superior perfeita, não é mesmo? Pois é, para desvendar esse enigma, sem achismos, dá uma olhada nesse aqui. Nossa base hoje é a 10ª edição francesa de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, lá de 1863. Nós vamos decodificar literalmente o capítulo 6 do terceiro livro dessa obra, que foca exatamente na chamada Lei da Destruição. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é essa lei da destruição. Em seguida, os flagelos naturais e o progresso. Depois, vamos para as guerras e a crueldade humana. Descemos ao nível do duelo e do assassinato. E fechamos com o fim da pena capital. Bora lá? Ponto 1. A lei da destruição. Para começar a entender isso, a gente precisa desconstruir algumas ideias bem enraizadas sobre o fim das coisas. Kardec já chega com uma pergunta daquelas, na questão 728, a destruição é uma lei da natureza? É de dar um nó na cabeça porque a gente sempre pensa em destruição como algo 100% negativo, o fim da linha, algo antinatural. Mas a pergunta sugere que tem uma engrenagem oculta funcionando aí. E a resposta dos espíritos vira o jogo completamente. Eles dizem o seguinte: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Aqui, a destruição ganha um significado totalmente novo. Não é um aniquilamento, um game over. Na verdade, o texto descreve a destruição como um mecanismo biológico e espiritual indispensável. É quase como uma reciclagem cósmica, sabe? Uma etapa de transformação focada puramente na renovação das coisas. E aqui a obra traça um limite importantíssimo. Existe a destruição necessária e a destruição abusiva. A necessária é a natureza fazendo o trabalho dela, mantendo o equilíbrio, reciclando a matéria para a evolução continuar. Já a abusiva, bom, essa é invenção nossa. Ela é impulsionada por humanos, passa de todos os limites da necessidade e nasce puramente da brutalidade. Ou seja, quando a gente destrói por excesso e abuso, a gente sai completamente da lei natural. O que nos leva à nossa segunda parte, flagelos naturais e progresso. Pensando agora no macro. Furacões, terremotos, enchentes. Se a destruição natural tem um propósito de renovação, como a gente explica tragédias em escala global? A questão 737 vai direto na ferida. Com que objetivo Deus fere a humanidade com flagelos destruidores? É uma pergunta dura, mas super compreensível quando a gente vê o tamanho do estrago que essas coisas causam na sociedade. A resposta quebra totalmente a ideia de castigo cego. O livro apresenta os flagelos como aceleradores de evolução. Imagina que eles dão um empurrão forçado para a humanidade andar para frente. Eles dão uma rasteira no nosso orgulho, obrigam a gente a usar a inteligência para dominar a natureza, impulsionando a ciência, por exemplo, e o mais importante de tudo, forçam a criação de laços de solidariedade. É a dor unindo as pessoas e realizando em poucos anos o que levaria séculos. Mas para a matemática dessa lógica fechar, a obra traz uma virada de chave gigantesca. O corpo físico é só um acessório, tipo uma roupa temporária. Se uma vida inteira na Terra é só um relâmpago na eternidade, o foco muda completamente. A perda do corpo perde aquele peso trágico absoluto e o foco passa a ser o aprendizado do espírito que continua vivo. Muda tudo, não é? Certo. Ponto 3. Guerras e crueldade humana. Guiando a análise agora para os atos de destruição que são culpa exclusiva nossa, o texto mantém um tom sociológico bem imparcial. A origem da violência não é vista como uma condenação eterna, mas como imaturidade. É sintoma de uma sociedade que ainda está na infância. As guerras ocorrem porque a matéria ainda fala mais alto que o espírito. É um instinto de sobrevivência totalmente sem bússola moral, onde as pessoas destroem os outros puramente por paixão e poder. Isso ilustra brilhantemente a resposta da questão 742, que crava: à medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente. Simples assim. A leitura trata a guerra como uma fase transitória, quase mecânica. Conforme a gente vai entendendo e praticando a justiça e a fraternidade de verdade, as causas das guerras somem. É uma abolição orgânica. Ponto 4. O duelo e o assassinato. Descendo mais para o nível individual, o texto pega muito pesado com o antigo costume do duelo.
Sabe aquela ideia romântica de defender a honra? Pois é, o livro chama isso de falso ponto de honra, dizendo que é só vingança disfarçada. Na verdade, classifica o duelo severamente como uma mistura de homicídio e suicídio. A verdadeira honra, o padrão mais alto, é ter coragem para confessar os próprios erros e força moral para perdoar os insultos e não sair atirando. E chegando no ponto 5, o fim da pena capital. Como a gente, enquanto sociedade, se organiza para punir a destruição? O texto traça uma linha do tempo claríssima da justiça humana. Começamos na época de barbárie, onde a regra era olho por olho, eliminação implacável. Aí passamos para a época atual do livro, onde já rola uma restrição da pena capital e mais garantias. E o horizonte? A época futura, com a abolição total da pena de morte, espelhando finalmente as leis divinas. O contraste entre os tipos de leis é fascinante. A gente vê que as leis humanas são instáveis, mudam o tempo todo, consagra a lei do mais forte e às vezes são super bárbaras. Mas, do outro lado, as leis divinas são imutáveis, perfeitamente justas e têm um foco inabalável. O objetivo delas nunca é eliminar o culpado, é reabilitar o ser humano. O que culmina nessa resposta categórica da questão 760. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua eliminação marcará um progresso na humanidade. O documento não trata isso como um talvez político. É relatado de forma neutra como um marcador absoluto, inegável e inevitável de evolução e maturidade espiritual da nossa sociedade. A essência desse raciocínio é genial. A verdadeira justiça precisa proteger a sociedade, lógico. Mas matar um indivíduo bloqueia o processo de reparação. A justiça alinhada à lei natural deixa permanentemente a porta aberta para o arrependimento e para a reabilitação. Ela jamais bate a porta na cara do recomeço. E para fechar esse nosso mergulho de hoje, fica uma provocação para todos nós. Se a gente entender que a destruição é, no fundo, só o começo de uma transformação, como a gente pode pegar os pequenos flagelos e problemas da nossa própria rotina e transformar isso em alavancas de progresso? A teoria de O Livro dos Espíritos está aí. Agora, como usar essa visão revolucionária no dia a dia é com a gente. Fica o convite à reflexão, pessoal. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.